boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live hoje como tema. Nosso tema de hoje vai ser a importância da fisioterapia no tratamento da disfunção temporomandibular. Logo mais a gente vai receber a doutora Mariane Donato, que é especialista no assunto. Para quem não tem acompanhado a gente, a cada semana a gente tem escolhido um tema específico sobre o tratamento da disfunção temporomandibular. Então, queria agradecer, inclusive, a doutora Yolanda Roy, cirurgiã bucomaxilo do Rio de Janeiro, que foi uma das idealizadoras desse projeto. Então, a gente já falou sobre a avaliação inicial, já falamos sobre o tratamento conservador de uma forma geral. E hoje a gente vai falar especificamente da fisioterapia como um fator importante no tratamento das disfunções. Para quem não me conhece, eu me chamo Gustavo Barreto, sou cirurgião bucomaxilo aqui do Instituto Vita. Trabalho ao lado da doutora Patrícia Radaik, ao lado do doutor Gabriel Pastore. E, bom, como eu falei, vamos ver se a Mariane já está online aqui para participar junto com a gente. Vamos lá. Mari, manda o convite aqui, por favor, para eu te aceitar e a gente dar a introdução. Vamos lá. Mariane, convidar. Vamos lá. Olá, Mariane, tudo bom? Oi, Gu, tudo bom? Como vai? Deixa eu apresentar você primeiro, Mari, para quem não te conhece. Mariane Donato, além de fisioterapeuta, ela é gestora da unidade do VitaCare, do Tatuapé. O VitaCare é o braço aqui do Instituto Vita de Fisioterapia. A Mariane também ela é mestre em Ciências na área da Anatomia pela USP e também especialista em DTM e em bucomaxilo. Então, Mari, seja muito bem-vindo. Acredito que não só pelo seu currículo, mas por toda a experiência que você tem no tema, acredito que vai enriquecer muito o nosso conhecimento essa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço aí o seu convite. Eu sei que você está fazendo aí uma série de lives sobre esse tema, né? E eu que agradeço. Muito obrigada. Bom, Mari, já vou começar com a primeira pergunta para você, que é justamente como que o paciente, as principais queixas desses pacientes com dor e disfunção temporomandibular, o que eles relatam para você na sua primeira consulta? As principais queixas que eu recebo, né, são dores de cabeça, dor na articulação, dores aqui na região de masseter, cansaço, até dor no pescoço. Então, recebo mais todos os fatores relacionados de cabeça e pescoço, né? Às vezes também, Gustavo, o estalido incomoda muito o paciente. Então, às vezes ele vem por um simples estalido, não por dor, mas por achar já que tem alguma coisa diferente, né? Só pelo barulho em si, muitas vezes é uma preocupação, né? Exatamente. Já não tá, a pessoa já percebe que não está normal, né? Mari, acredito que foi na primeira live que a gente fez, eu com a doutora Yolanda, a gente falou muito da nossa como especialista bucomaxilo, do nosso atendimento inicial, como é que a gente faz esse primeiro atendimento. E eu gosto de deixar muito claro isso, que o tratamento conservador, ele não se restringe apenas ao cirurgião bucomaxilo. Acho que tanto o cirurgião dentista, o clínico em geral, ele está muito bem capacitado para dar sequência a esse tipo de tratamento. E a minha pergunta para você é, a gente como cirurgião, a gente já tem um passo a passo da nossa avaliação inicial. Mas eu queria saber de você, como fisioterapeuta, como que você faz essa avaliação inicial e se você tem algum tipo de protocolo, como que você dá sequência ao tratamento desses pacientes? Então vamos lá.
como eu trabalho numa equipe, né? Eu trabalho com a doutora Patrícia e o doutor Gabriel Pastore, né? E o Gustavo também é da equipe. Então, quando eu recebo algum paciente já daqui de dentro, eu já recebo esse paciente com a avaliação completa, praticamente, né? Eu faço só uma avaliação estática e dinâmica de cervical do paciente e eu revejo algumas coisas, né? Algumas funções. Mas quando eu recebo um paciente de fora, eu uso eu usava o RDC, né? Que é o exame clínico do RDC, que é o Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Uhum. Disorder, que é bem conhecido. E hoje, agora, a gente usa o DC, que é o Diagnostic Criteria, que um novo... Eles reagendaram, assim, eles fizeram uma melhora no RDC, né? E existe até um videozinho de como você faz essa avaliação. E é muito fácil você buscar. Foi publicado em 2014 numa revista de orofacial, de dores orofaciais e de dores de cabeça. Então, eu utilizo ela também. Nessa avaliação, eu faço avaliação de medida de abertura, de lateralidade, de desvio, se tem algum desvio já inicial, né, cêntrico. Legal. E eu faço avaliação de toda a musculatura, com palpação. Né? A gente tem que fazer uma palpação de 1 kg à força. Então, existe um aparelho que a gente faz essa medida da nossa pressão, que é a pressão que a gente tem que exercer no temporal anterior, temporal médio, só para você sempre fazer a mesma pressão. É um pouco difícil, mas com a prática você vai habituando a sua mão com essa força, para você A não machucar. calibragem, né? A calibragem é muito A individual, né? calibragem é difícil, para você não machucar o paciente também, né? Apertando. O paciente já está com dor, né? Verdade. A gente deixa ele pior. Então tem que ter essa força equilibrada. Depois que eu faço toda essa parte de palpação, palpo também pterigoideu internamente, de gástrico, toda a musculatura relacionada, né? Eu peço para o paciente fazer movimentos de abrir e fechar a boca, porque na abertura e fechamento eu já consigo identificar qual é a alteração do paciente, se é só muscular, se é articular, qual desvio ele tem, se é um desvio que ele tem mais acometimento do lado direito ou do lado esquerdo. Então, eu consigo Uhum. identificar o que o paciente tem, né? Qual é a disfunção do disco dele, né? Qual é o deslocamento dele? Se o disco volta para o lugar, se ele não volta para o lugar, né? Se ele tem redução, se ele não tem redução. É. Então, eu consigo ver isso muito facilmente. Só num exemplo que o paciente me dá ali, abrindo e fechando a boca, né? Que isso também é um treino, né? Quando você aprende, com todos os seus pacientes, você pedindo isso, você consegue ter um olhar um pouco mais clínico e mais rápido para você identificar, né? Aham, Eu claro. uso isso e eu faço as anotações, eu repito essa avaliação no meio do tratamento e depois no final do tratamento, para eu ver a evolução que o paciente teve, né? E eu fiz um protocolo de tratamento clínico para DTM aqui para o Vita. Então, nós utilizamos esse protocolo para os atendimentos desses pacientes. Então, tem 5 fases até a 8ª semana, né? Então, tem ele explicadinho tudo que a gente faz. Então, eu faço técnicas de desprogramação muscular, que é toda a soltura muscular, de mobilização inespecífica e específica, que são mobilizações muito pequenas, intraarticulares. Faço toda uma soltura de vestíbulo da área interna da boca e toda uma soltura também cranial. Então, a gente faz um trabalho bem global. Se o paciente tem uma dor muito grande, ele também pode relatar dores na coluna. Então, na torácica e na lombar. Tem alguns casos que a gente tem que começar mexendo na coluna, para depois chegar na ATM, na boca, na parte de cima. Então, assim, tem que Aham. fazer realmente uma avaliação muito, muito completa
para conseguir fazer um tratamento adequado, né? Tá certo. Que ótimo, Mara. Fico contente que a gente usa, pelo que você descreveu, a gente usa o mesmo RDC, a mesma forma de Que diagnóstico bom. do paciente. Por isso que quando eu recebo de vocês, eu só faço uma avaliação rápida de abertura para eu identificar melhor o que vocês me deram de diagnóstico e já vou para o tratamento. Tá certo. Mari, a gente sabe que a DTM, as causas da DTM são multifatoriais, né? E aí a gente pode citar o estresse, o apertamento, tanto o apertamento quanto o ranger dos dentes, traumas prévios. Eu queria que você me respondesse, tendo em vista todos esses critérios, qual é o maior desafio para você durante o tratamento desses pacientes? Olha, eu tenho eu tenho desafio em quase todos os pacientes, porque cada paciente, o paciente de DTM é um paciente muito complicado, no bom sentido, porque você imagina você com uma dor que reflete uma dor de cabeça, que te incapacita de fazer as coisas do dia a dia. Então, assim, realmente é algo que incomoda demais, né? Então, é um desafio. Primeiro, eu tento tirar a dor do paciente, fazer com que ele melhore, que eu dê uma analgesia para ele, que eu traga um conforto para ele em relação à dor. Depois é que eu vou começar a trabalhar um pouco mais a parte técnica propriamente dita, do que eu tenho que fazer com ele, né? Tem pacientes que evoluem muito bem, que eles fazem exatamente como está no protocolo, que eu não preciso adicionar sessões a mais. Mas tem pacientes que não têm essa desenvoltura por outros fatores, né? A culpa não é do paciente, né? Às vezes é realmente da patologia dele. Eu tenho desafios em pacientes que eu preciso melhorar, retornar uma alteração, um déficit de sensibilidade. Então, para mim, isso é um desafio, porque é algo que não é rápido, né? Então, cada pequena parte do rosto que a pessoa volta à sensibilidade já é uma conquista e o paciente já se expressa que melhorou. Eu tenho também um desafio grande, às vezes, que é da parte motora, porque deixa o paciente um pouco mais restrito, ele fica com vergonha de sorrir, de se apresentar para as pessoas. Então, eu trago isso para mim, na verdade. Então, tipo, eu fico feliz quando eu consigo melhorar o paciente, porque o paciente também fica feliz. Então, é gratificante ao mesmo tempo, mas é um desafio, sim. O paciente da TEM, para mim, é um desafio. Todos individualmente, sabe? Com certeza. A gente, quando consegue melhorar a qualidade de vida desses pacientes, acho que é o principal, embora a abertura de boca, dor, sejam critérios que a gente, mais objetivos que a gente leva em consideração para a melhora. Eu acredito que, às vezes, uma frase que o paciente diz que melhorou na vida dele, eu acho que é muito mais importante e gratificante do que esses critérios que a gente busca, que são, obviamente, importantes, não é verdade? Exatamente. Ô, Gustavo, em relação ao tratamento, eu tenho uma pergunta para você, já que a gente está nessa parte. Eu sei que acho que você já falou numa live anterior, mas eu gostaria que você explicasse na parte de buco, né? Como que vocês utilizam a placa? Porque no nosso tratamento é muito importante, na maioria dos pacientes, essa utilização da placa. E funciona muito bem com a fisioterapia, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, se é em cima, se é embaixo, se é dura, se é de... Como que você faz esse ajuste da placa? Eu acho que é legal para o pessoal saber direitinho. Tá certo. Tá certo. Eu acho que da mesma forma como as causas para a disfunção temporomandibulares são diversas, né, e muitas vezes agregadas, eu acredito que o tratamento também, a gente tem que abraçar o máximo das ferramentas que a gente tem à nossa disposição. Então, isso que você falou da placa, a meu ver, a placa e a fisioterapia são os grandes pilares desse tratamento.
Quando a gente pensa em placa, a gente tem que lembrar o que a gente quer com essa placa. Então, o primeiro objetivo é evitar que o paciente tenha aquele apertamento constante, seja o apertamento puro ou o ranger dos dentes. Então, o primeiro ponto que a gente tem que analisar na placa é que ela tem que ser confeccionada de material rígido, então que seja de acrílico. Porque dessa forma, Mari, a gente vai ficar constantemente mandando informação para o cérebro do paciente que tem alguma coisa dura entre os dentes e para falar, olha, não aperta porque tem coisa dura aí. Infelizmente, alguns pacientes chegam para a gente já há anos fazendo tratamento para disfunção e chegam com uma placa de silicone. E eu faço muito a analogia do silicone, da placa de silicone, com um chiclete, que é como se eu estivesse entregando um chiclete para o paciente. Ele, na verdade, ao invés de ele não apertar os dentes, ele vai fazer o efeito contrário, né? Ele vai ficar tensionando mais, apertando mais. Então, acho que o primeiro ponto a ser observado é em relação ao material dessa placa. Tá? O segundo ponto, tão importante quanto, a gente tem que lembrar um pouco da mecânica da nossa articulação. Então, quando a gente abre a boca, a nossa articulação ela se encontra mais próximo à eminência articular, só que quando a gente fecha, esse côndilo da mandíbula ele volta lá para o teto da cavidade glenoide. Então, é importante, quando a gente confeccione a placa, que a região posterior dela, de pré-molar e molar, que ela seja confeccionada um pouco mais alto, em torno de uns 3 milímetros, para que o paciente, ainda assim, ainda que ele insista em apertar, que ocorra essa desoclusão, né, que a gente tenha um espaço articular e não fique traumatizando essa articulação, né, que acaba provocando inflamação e edema. Você perguntou também a respeito da placa ser de cima ou de baixo, né? Quando a gente leva essa placa para a boca do paciente, a gente tem que respeitar alguns fatores. Então, quando a gente faz a placa, a gente precisa obter toque sempre com os posteriores, né, de pré-molares e molares. Quando o paciente faz lateralidade, né, que joga os dentes de baixo para um lado e para o outro, tem que ter uma guia canina e, em hipótese alguma, que tenha toque anterior, justamente por conta da mecânica da articulação, para a gente fazer com que a articulação não fique batendo lá na cavidade glenoide. E por que eu estou falando tudo isso? Quando a gente reúne todas essas informações que a placa tem que ter, se a gente confecciona uma placa superior, ela fica tão grosseira, tão grande, que o paciente ele não consegue se adaptar. Né? Lembrando que no início do tratamento, ele usa por 24 horas por dia. Claro. Então, como é que você quer convencer o teu paciente, como é que você quer que o paciente faça adesão ao seu tratamento com uma placa tão incômoda? Sim. Então, por isso que a gente sempre opta por fazer a placa inferior, que é uma placa mais delicada e que cumpra com todas essas funções que eu mencionei. E a placa, a gente... Quando eu faço a parte da fisioterapia e eu faço essa desprogramação muscular, eu mudo a posição da mordida desse paciente. Então, a gente pede que ele faça um ajuste nessa placa com vocês de 15 em 15 dias, justamente por isso, né? Porque senão ele fica com uma placa que a mordida dele já mudou e ele não arrumou, né? Então, por isso que a gente faz também essa solicitação de 15 em 15 dias. Exatamente, a gente pede que o paciente volte, né? Porque se imagina que o paciente, com o decorrer do tratamento, começa a morder mais de um lado que do outro, a placa vai ser, na verdade, vai piorar o quadro dele. Então, realmente concordo com você, Mari. Precisa voltar a cada 2 semanas para a gente fazer esse ajuste fino e a placa voltar a fazer a função. Exatamente. Obrigada. Tá? Mari, vamos voltar, que eu tenho mais perguntas para vocês. Tá? Eu deixo aberto aqui para todos a respeito de perguntas, tá, gente? Por mais que a gente esteja numa conversa, eu fazendo as perguntas aqui, vocês que estão nos ouvindo podem perguntar. A Heloísa fez uma pergunta para a gente, Mari. Vamos ver para qual de nós. O uso dessa placa
Vamos ver. O uso dessa placa tem que ter continuidade após o tratamento da disfunção? Às E aí, vezes, eu que sim. respondo? O que você acha, Mari? Responde você primeiro, Gustavo. Posso falar? Pode. Vamos lá, Heloísa. O que acontece com a placa? A forma a duração do tratamento dela, inicialmente são 8 semanas, usando 24 horas por dia, só tirando para comer. E após aquela reavaliação que a Mari disse que faz depois da 8ª semana, que a gente faz também, a gente reavalia. Primeiro, se o tratamento conservador está funcionando para essa paciente. Ou precisa, por exemplo, fazer uma cirurgia, uma artroscopia. Exatamente. Então, novamente, o regime inicial é de 24 horas por dia por 8 semanas e, avançando bem no tratamento, a gente passa para o uso noturno ou remove ao longo do dia algum período para esse paciente e cada vez menos usando a placa, ficando menos escravo dessa placa. O que você acha, Mari? Você concorda? Você tem alguma visão diferente? Ele passa por um desmame, né? Ele não para, logo depois que ele termina o tratamento, ele não para totalmente, mas ele passa por um desmame dessa placa. O tratamento da fisioterapia em DTM é assim, o paciente acaba, aí eu peço para ele vir em 15 dias, aí eu peço para ele vir em 1 mês, e depois ele volta depois de 3 meses, porque ele tem um porquê disso, né, no tratamento, de exercícios que ele tem que fazer também. Então, eu acho que ele consegue fazer esse desmame também com a placa, né, para ele não ficar a vida inteira usando placa. Não tem essa necessidade. Porque se for o caso, como o doutor Gustavo falou, né, ele vai para uma artroscopia, ele vai para uma segunda etapa, né? Se o tratamento clínico não der certo, né? E aí aquela questão que você falou do exame físico ser bem padronizado, né? Isso eu martelei bastante na outra live, porque ao longo do tratamento você vai sempre poder comparar a mesma coisa. O mesmo nível de dor, em relação à abertura de boca, você vai ter o mesmo acompanhamento dos mesmos critérios do teu paciente para saber se está evoluindo ou não é verdade? Com certeza. Com as avaliações a gente já consegue determinar o que melhorou, o que não melhorou. E a gente tem que ter essa conversa e essa integração, né, do físio com o buco, do físio com o dentista, porque se a gente não se conversa também, a gente não consegue traçar algo mais linear para o paciente, né, para a melhora dele. É verdade. Mari, eu tenho uma pergunta para você. A gente já falou de diversas queixas que o paciente tem e já de algumas ferramentas que você utiliza no tratamento dos seus pacientes. A minha pergunta é bem objetiva. Como é que tem que ser o nosso encaminhamento para você? Eu preciso escrever as queixas do paciente, eu preciso escrever o que eu quero que você faça. Explica para a gente como que a gente faz o encaminhamento correto para você. Todo encaminhamento, tanto de médico, como de dentista buco, como de qualquer outro profissional, né? No caso da DTM, eu preciso do seu diagnóstico. Então, se você vai falar que o paciente tem um deslocamento de disco anterior sem redução, sabe? Eu preciso de um diagnóstico seu, ou o paciente tem dor miofacial. Eu preciso do seu diagnóstico e você pode colocar quais são as queixas principais do paciente, né? E você pode sugerir que eu trabalhe tal coisa com ele, né? Então, por exemplo, eu acho que esse seria o ideal. Porque quando eu vejo isso no prontuário do paciente, ou quando eu recebo alguém de fora que vem com isso, eu vou fazer a minha avaliação. No caso do Vitor, eu já vou ter a avaliação e eu já vou saber o que eu tenho que fazer. O que acontece é que muitas pessoas indicam para fisioterapeutas que não são especialistas na área. Então, para esses fisioterapeutas, eu acho que seria talvez um pouco mais interessante se vocês colocassem o máximo de dados possível, né? Por exemplo, solicito que não trabalhe abertura de boca por 1 mês, sabe? Então, assim, principalmente no pós-cirúrgico, né?
Então, assim, eu acho que quando a gente está trabalhando com pessoas que são especialistas, a gente sabe o que tem que ser feito, né? Mas se você tiver ainda um receio, porque você não conhece o profissional, não tem problema de você colocar alguma coisa a mais, né? Teve um episódio essa semana, não teve, Gustavo? Semana passada, de uma Foi. paciente nossa, né? Que foi super legal. Você me sugeriu que eu fizesse como é que chama? Agulhamento seco. O agulhamento seco, né? E aí Eu cheguei exatamente nesse ponto, Mari. pode contar você. Não, por favor, está muito bem na sua explanação, quero te ouvir mais. O Gustavo chegou para mim e falou assim, Mari, essa paciente, eu identifiquei uns nódulos eu sugiro que você faça um agulhamento seco nela, porque eu acho que vai ser bom. Aí quando ela chegou para mim, ela tava morrendo de dor. E ela não é uma fã de agulha, né? Então a gente tem que ver isso também. Às vezes a gente evita fazer algumas técnicas que vai promover mais tensão na pessoa do que um alívio, né? E eu falei depois pro Gustavo, né? Falei, Gustavo, eu não fiz o agulhamento seco, eu fiz só soltura na mão, porque ela tava com muita dor. E se eu fizesse, eu acho que ela não teria benefício na técnica, né? E eu não fiz. Aí essa paciente voltou depois de uma semana com a boca super aberta, super bem. O Gustavo também medicou ela, né? Aquele dia. Então tem todo um conjunto de fatores, né? Claro, então claro. foi isso. Eu teria feito se ela não tivesse com tanta dor. Mas como ela estava com muita dor, eu acabei optando por não fazer. Eu poderia ter feito. E a sua sugestão foi ótima, né? Obrigado. Mas eu concordo com você, Mari. Eu acho que se a gente já chega te dando, principalmente quando a gente trata com uma especialista que é você, já te dando como se fosse uma receita de bolo, faz isso, faz essa ferramenta, utiliza esse tipo de tratamento, a gente tira até um pouco da sua capacidade de julgar e escolher a ferramenta adequada. Porque, sinceramente, eu vou passar para a próxima pergunta aqui, já, que é perguntando das ferramentas que você tem à disposição. Mas eu já adianto que eu não devo conhecer um terço do que você tem à disposição do paciente. Então, como é que eu, do outro lado do tratamento, quero impor alguma coisa para você? Então, eu acho muito interessante, por mais que eu sugira algum tipo de tratamento, eu acho que a decisão final do que tem que ser feito ou não, eu acho que tem que ser exclusivamente sua, né? Com essa troca que a gente tem de informação. Acho muito importante que quem estiver encaminhando, que tenha essa abertura, né? Esse canal de comunicação. Eu acho que essa sugestão de vocês é super válida e super importante, né? Acho que tem que ter. E aí a gente faz a nossa avaliação como fisioterapeuta, né? E a gente avalia e vê se aquilo realmente cabe naquele momento ou não. É isso. Perfeito. Mari, a Heloísa, ela mandou uma pergunta aqui para a gente, para você, na verdade, né? Deixa eu ler aqui para você. Quais os recursos terapêuticos você utiliza e se o tratamento conjunto com uma fono é aconselhável? Eu utilizo muito da terapia manual, muito de recurso de calor, um calor superficial. Utilizo muito, peço para os pacientes fazerem em casa à noite para dormir, principalmente na região de cervical e trapézio. Ajuda absurdamente os pacientes, esse calor. Eu passo os exercícios, né? Existe uma série de exercícios que você faz, que é um processo, né? Que é esse protocolo que eu falei. Eu uso, em alguns casos, a eletroterapia, que é para a parte analgésica, e o laser. Eu uso muito o laser para alguma lesão de nervo, para parte inflamatória. Utilizo bastante o laser também. Dry needling, né? Faço esse agulhamento seco. Vou lembrando. Uso hiperboloide. Aquela terapia que você colocou outro dia, que é uma espécie...
Na verdade, a gente chama eletroacupuntura. de O que você utiliza aí? eletroagulhamento. É um eletroagulhamento, né? Quando a gente precisa que volte uma parte da sensibilidade, uma parte motora facial, né? Ou de lábio superior, orbicular, ou da rima labial, a gente utiliza muito o agulhamento são agulhas de acupuntura, né? E a gente coloca no Uhum. jacarezinho e liga uma corrente, né? Não é corrente de Só isso? eletroestimulação, é uma corrente mesmo analgésica, tá? Contínua. Aham. Então a gente utiliza muito E, para dar um estímulo maior na região. aham. Tinha mais E alguma pergunta? chega a doer isso, Maria? Diego? Quando vai essa corrente direto nessa agulha, chega a doer, como é que é a reação desse paciente? A gente começa bem devagar, né? Então, é de um por um, Aham. muito devagarzinho. Então, o paciente fala assim, ó, para aumentar e assim para parar. Então, mas é de Tá acordo certo. com a sensibilidade do paciente mesmo. Tá. Outra pergunta, tá me ouvindo bem? Tô, tô. Outra pergunta que a Heloísa fez é o tratamento em conjunto com a fono. Ah, é. Ah, eu acho que a fono é Quando que bastante você. importante. Depende do caso. É Luísa que me perguntou? Heloísa. Heloísa. Viu, Heloísa? Alguns casos, sim, acho importante indicar para fono. Depende, não são todos os casos, tá? Por isso que tem que conversar, tem essa multidisciplinaridade, né? A gente tem que sempre trabalhar em conjunto. Não são todos os Certo, casos, mas tem muitos casos que a gente indica sim. certo. Mari, é uma pergunta, um tema muito atual, né? Essa pandemia do Covid-19, e eu acho que isso acabou levando as teleconferências para tudo quanto é área. E acredito que também levou muito para a sua. E eu queria saber, visto que muito do seu trabalho é feito em contato com o paciente, me conta quais benefícios você consegue levar para o teu paciente através das teleconsultas. Qual o termo técnico também que você chama esse tratamento? A gente chama de telefisioterapia, no nosso caso, né? Ou Certo. teleorientação, mas telefisioterapia. Então, Uhum. quando tudo isso começou, eu achava que esse recurso viria mesmo em algum momento, mas não agora. Eu imaginava que viria em breve. Mas Aham. com a Covid, ele chegou de repente e a gente teve que aprender a lidar com isso, né? Rapidamente, né? Teve que se adaptar, né? A gente está se adaptando com tudo, principalmente aqui no Vita, né? A gente está se adaptando com várias coisas. O Uhum. teleatendimento que a gente faz, né, na telefisioterapia, só de você passar orientações para esse paciente já é muito válido. Às vezes a pessoa em casa não sabe como fazer o exercício, não sabe, não se posiciona direito, né? A gente pode auxiliar no que ele tem em casa para conseguir fazer as coisas que a gente orienta. Então, a gente tem bastante procura de teleatendimento aqui no Vita, né? Nós temos pacientes que são fora do Brasil. Então, assim, tem paciente que estava Legal. aqui, que viajou e que adorou a ideia da telefisioterapia, porque a gente não perdeu o paciente, né? Mesmo ele estando em outro país. Então, isso foi muito bacana para a gente. Eu acho que isso veio para ficar de fato. É algo que a gente vai usar Uhum. bastante e a gente fez aí a gente tem um número razoável aí de atendimentos por esse meio. Aham. E o que exatamente vocês conseguem fazer? Porque, por exemplo, fazer aquela soltura muscular que você faz tão bem, que Não, você dá curso disso, eu fica um pouco limitado, ensino, né? eu Mas o que você ensino, consegue levar? eu ensino o paciente uma autossoltura. Então, eu ensino Uhum. ele a como ele pode fazer essa soltura, ele mesmo. Não é igual, Certo. né, Gustavo? Não é igual, mas já é alguma coisa para quem está em casa e não pode sair, por exemplo, né? Ou não pode fazer um home care, a gente não pode ir até ele.
Mesmo nós com toda a paramentação, né? Um Uhum. paciente mais idoso, que não quer que vá, só da gente ajudar ele nisso, né? E ele consegue colocar o celular numa posição. Eu atendo uma senhora, né, de 77 anos. Então, assim, é super moderno para ela fazer uma telefisioterapia, uma mesinha, e ela vira quando ela precisa deitar na cama dela. Então, eu vou Legal, orientando tudo mano. isso. Eu mostro para ela como que ela tem que fazer e eu vejo ela fazendo e eu arrumo como ela faz. E eu tenho paciente de ATM, que eu faço telefisioterapia. Para mim, isso foi um desafio na minha vida, Gustavo. Porque Com certeza. um paciente de ATM que operou, né, foi um pós-operatório, é muito mais complicado, porque a pessoa precisa de muita dedicação para conseguir fazer a autossoltura, principalmente nessas regiões. Mas eu ensinei tudo e ela tem feito e tá indo bem. Que legal, mano. Até, enquanto eu estava fazendo a pergunta, a Flávia, que é uma ótima fisioterapeuta também, ela botou a pergunta junto comigo. Então Ah, está que bom. respondido também. Mário, o tempo está voando, viu? Ah, tá. Que horas são? Nosso tempo está voando aqui. Eu li duas mensagens mais lá em cima, desculpa eu não consegui resgatar agora o nome, mas perguntando casos específicos das dores em relação à prótese, algum problema dentário, se pode ter a ver com a disfunção, né, com as dores de cabeça que o paciente tem, né? Teoricamente, sim. Né? Eu digo teoricamente porque eu não sei exatamente, especificamente, o caso dessa paciente. Eu sei que É, essa avaliação é imprescindível, né, para a gente fechar o nosso diagnóstico, seja com exame físico, a história da paciente, é importantíssimo a gente saber toda a é. história, quanto tempo está paciente sentindo isso, e para finalizar esse quebra-cabeça, para fechar o diagnóstico, né, os exames de imagem, né, de ressonância e tomografia. Outra pergunta da Heloísa. A Heloísa está bem participativa aqui, hein? Quanto à cirurgia, como que é a recuperação? E Depende aí, quer muito da falar? cirurgia. Depende muito da cirurgia, né? Se é uma artroscopia, se é uma artroplastia, se é um trauma, né? Se é uma É, ortognática. Eu acho que a gente segue na mesma linha de primeiro melhorar, diminuir o edema, melhorar a dor e função do paciente. Depois a gente é. segue na parte de tratamento propriamente dita, né? Fala, Gustavo. Aham. Você ia Não, falar. eu ia falar, se a gente falar especificamente da artroscopia, por exemplo, novamente a gente, voltando atrás, quando a gente falou sobre a nossa comunicação, né, entre o cirurgião e o fisioterapeuta, é muito importante, principalmente quando o fisioterapeuta não é acostumado a esse tipo de procedimento, de tratamento, é muito importante você falar para o seu fisioterapeuta que, por exemplo, quando a gente reposiciona o disco e toda aquela medicação que a gente aplica na articulação, o paciente naturalmente no primeiro mês, nas primeiras semanas, ele já não vai abrir muito a boca. Então é importante que a gente oriente o fisioterapeuta, por favor, concorde ou discorde de mim, Mário, mas é importante que nessas primeiras semanas, que a gente não Tá fique falhando, viu, forçando. Gustavo? Tá. Alô? Mari, tá me vendo? Eu não estou te ouvindo nada. Tinha entrado uma ligação aqui que, se o Zé puder chegar aqui para me ajudar, deu uma travada. Só um segundo. Um momento.
Modo externo. Me ouve agora? Ainda não, né? Cadê o Zé? Socorro, Zé. Só um segundo. Cadê o Zé? Só um segundo, gente. Não está me ouvindo, né? Vocês me ouvem? Me ouvem? Vocês que estão me ouvindo, vocês têm retorno? A Mari está sem áudio? E eu? Chama a Mari de... Gustavo, sim. Ótimo. Vamos lá, pessoal. Fiz o Mari, cadê? Vou ocultar. Acontece, gente. Vamos lá. Vamos lá, Mari. Acabei de te chamar de novo. Acontece, pessoal. Agora Oi, foi. Mari. Oi, agora foi. Desculpa, gente. Problemas técnicos. Prontinho. Eu estava falando do pós-operatório da artroscopia, né, que naturalmente o paciente já não vai abrir tanta boca. Então é importante que o fisioterapeuta do outro lado saiba que essa limitação de abertura de boca ela é decorrente da cirurgia e que não é para o fisioterapeuta ficar ganhando abertura na marra, né, forçando demais. Né? A gente trabalha muito mais Pode. analgesia no início, não é isso? Primeiro essa parte de diminuir diminuição de edema, depois a parte analgésica, e depois a gente começa as técnicas de tratamento propriamente ditos, né? De soltura muscular, relaxamento, e aí a gente vai trazendo a função novamente para esse paciente, de abertura de boca, para ele voltar a comer, voltar a mastigar, ter essa força, né, da musculatura da face. Então, é todo um processo. Perfeito. Mari, vamos lá, outra pergunta da Flávia. Qual o tempo ou como você trata a cirurgia ortognática? Então, deu certo, Zé. A cirurgia, normalmente, o paciente chega para mim com 1 mês de cirurgia, mas ele pode vir antes para a gente. Quanto antes ele vier, que ele venha... a gente aprende que logo no segundo, terceiro pós-operatório ele já pode vir para a gente tratar dessa parte de edema, de dor, de relaxamento. Então, a gente já pode trabalhar isso no paciente. Mas quando ele chega comigo depois de 1 mês, ele ainda está edemaciado, né? A gente fala Sim. que demora uns 3 meses para esse edema maior sair, né? E eu demoro... Deixa eu pensar, eu faço uns 2 meses com certeza de tratamento para esse paciente, depois que ele chega para mim, tá? Porque eu tenho várias coisas, várias questões, e isso varia de acordo com um ou outro paciente. Tá certo. Porque nunca é igual. Tá certo. Bom, tem um grande amigo aqui que fez uma pergunta, doutor Renan Bucomaxilo também, perguntando, paciente somente com estalos, sem outra sintomatologia, tem algo que possa ou deva ser feito? Tem. O que você acha, Mari? Tem, sim. Os exercícios de estabilização são exercícios que normalmente diminuem os estalos. Então, só dele manter a articulação mais estável, a gente tem uma diminuição desse estalo, né? A gente tem que ver qual é a origem desse estalo, né, primeiro. Isso, então, dependendo do que for, a gente consegue diminuir esse estalido, mas tem que primeiro fazer essa avaliação completa para saber por que ele está tendo esse estalo. O que você acha, Gustavo? Geralmente, quando o problema é só o estalo,
geralmente é no estágio bem inicial ainda, de algum problema que o paciente vai desenvolver ao longo da vida dele. Então, acho muito importante a gente já desde o início acompanhar para, seja fazendo um tratamento de fisioterapia, né, aquilo que eu te falei, a gente tem que identificar o que está causando aquilo para ir na direção certa. Mas ainda assim, se o paciente só apresenta estalo, ainda assim já tem coisa para fazer sim. Tem paciente que apresenta o estalo e não incomoda, né? Não sente incômodo de nada, então não vai ver o que é. Aí depois, quando vai ver, o problema já está maior, né? Normalmente é assim que acontece. Exatamente. Temos aqui outra mensagem da minha grande paciente Cássia, que está perguntando... O doutor Gabriel escreveu assim, ó, tem que pedir tomo e ressonância. Exatamente. A gente tem que levar aquilo que eu falei lá atrás, né? Hoje em dia, a gente tem um monte de ferramenta para fazer um bom diagnóstico. A gente não pode simplesmente, só porque o paciente está com um pequeno estalo, né? Por isso a gente vai menosprezar as outras partes, né? Do nosso, para fechar o nosso diagnóstico, na verdade. E, Mari, a gente está com uma paciente minha aqui, a Cássia. Eu falei para ela, mandei mensagem que ela vai mudar de fisioterapeuta, hein? Vamos ver se você vai conquistá-la. Paciente, após fazer artroscopia, corre o risco de ter deslocamento do disco novamente? Mari, vamos ver se você concorda comigo. Eu acho que a artroscopia, falando diretamente para a Cássia e para, enfim, para todos os colegas, pacientes que estão presentes aqui assistindo, é uma cirurgia de meio, né? Não é uma cirurgia de fim. O que eu quero dizer com isso? A gente, através da fisioterapia, a gente proporciona uma articulação saudável, a gente melhora a posição do disco, a fisioterapia e a placa, elas, de certa forma, mantêm o que a gente conseguiu na cirurgia a médio e longo prazo. Só que se o paciente, por exemplo, deixar de se tratar, voltar com os mesmos fatores que levaram ele a chegar naquele quadro, na minha visão, em algum momento, ele pode sim voltar a ter aquelas queixas iniciais. O que você acha? Então, depende muito, né? Eu acho que alguns pacientes fazem a artroscopia, né? Segundo vocês mesmos que me falam, né? Fazem a artroscopia numa tentativa de reposicionar esse disco e que ele fique lá, né? E às vezes ele não consegue se manter, então ele tem que fazer depois uma artroplastia, né? Então, assim, e também se esse paciente que fez a artroscopia parar na mão de um físio que não sabe direito o que fazer e o físio for um pouco mais agressivo na hora das manipulações, o próprio físio pode fazer com que esse paciente vá para uma outra cirurgia. Então, assim, são dois casos, né? Um caso que a própria patologia não ajuda muito a manter o disco ali, né? Infelizmente. E que o caso não tenha um sucesso, né, de cirurgia, como um físio não muito, que não sabe muito bem ali o que fazer, que pode levar esse rompimento, né, de novo. É verdade. Tentar resumir aqui que o Gabriel mandou em mensagem a respeito do estalo puro, né, sem nenhum tipo de outra sintomatologia. Concordo plenamente, né? Acredito que o estalo por si só significa que o côndilo está batendo ali osso com osso, está desgastando. Então, novamente, por mais que o estalo por si só ainda não esteja causando dor no paciente, a tendência é que ao longo dos anos esse problema se agrave. Então, novamente, a importância do diagnóstico inicial desse paciente. Não é verdade? Bom, Mari, tem mais uma pergunta para você, tá? Ainda sobre o Covid-19. Então, você já falou das coisas que você consegue fazer à distância, né, por telefisioterapia, como você me ensinou, e presencialmente.
como é que está no VitaCare? Que tipos de tratamento vocês têm feito? Alguma limitação? Me explica, dá uma geral aqui para a gente, por favor. Hoje aqui na clínica nós estamos com Higienópolis e Morumbi abertos, né? Que são as maiores clínicas do Vita. E nós estamos atendendo um paciente por horário com os equipamentos, né, próprios de EPI, né? Estamos com a máscara, a N95, estamos com álcool em todos os ambientes, então a gente esteriliza tudo antes do paciente entrar ou deitar da maca, e todos os objetos que nós utilizamos nesse paciente a gente esteriliza antes dele usar e depois que ele usou. Alguns pacientes a gente oferece luva, que eles se sentem mais protegidos. Nós não estamos utilizando cobertores, a gente pede para o paciente vir com um agasalho, porque a gente está num tempo que está um pouco mais frio, né? Porque é um local de muita contaminação, né? O cobertor. Todos os pacientes utilizam máscaras também. Nós temos disponível aqui na recepção. O paciente já chega de e nós máscara, temos então. todos esses cuidados. O paciente já chega já colocando a máscara. Já chega colocando a máscara. Tem gente que já vende máscara e tem pacientes que não vendem máscara e a gente dá uma máscara porque ele tem que circular aqui na clínica de máscara. Então, nós temos um distanciamento entre as macas de 1,20 m. Então, nós estamos de acordo aí com todo... E os pacientes que estão vindo são mais pós-operatórios, mais pacientes que realmente sofreram algum trauma nesse período em casa e pacientes que estão com muita dor. É esse tipo de paciente que a gente está atendendo hoje aqui na clínica. Tá certo. Que ótimo. Então, o Gabriel mandou uma mensagem aqui que é para complementar aquilo que a gente estava conversando do pós-operatório. Então, é importantíssimo, e por isso a gente é muito feliz com você aqui na clínica, Mari, que a fisioterapeuta, ou o fisioterapeuta, que ele não apenas entenda da anatomia da nossa ATM, da nossa articulação temporomandibular, mas que ele também tenha alguma noção do que a gente realiza nos nossos procedimentos. Porque, imagina aqueles procedimentos, como o Dr. Gabriel falou, que a gente sutura o disco. Então, aí ele vai para a primeira sessão de fisioterapia, e é uma coisa que infelizmente aconteceu com a gente, do paciente ligar para a gente urrando de dor após a sessão, obviamente não foi com você, Mari, porque o fisioterapeuta simplesmente pensou, bom, o paciente não está abrindo a boca, precisa abrir. Só que ele não tinha uma semana ainda de cirurgia, né? Então, eu acho que eu sei quem é o paciente. Tenho certeza. Mari, novamente, nosso tempo está voando, a gente tem aqui poucos minutos. Você gostaria de fazer uma consideração final, deixar alguma mensagem aqui para a gente? Eu acho que se alguém tiver aí alguma dúvida, algum questionamento, pode me mandar, né, pelo meu Instagram. A gente está montando aí um curso de DTM para o segundo semestre, que eu tinha comentado com o Gustavo, ótimo, quando tudo voltar ao normal. Então, a gente vai colocar aí para divulgação também. Se vocês precisarem de qualquer coisa, pode contar comigo e com o Gustavo, com certeza. Claro, estou à disposição, sim. E eu agradeço muito o convite, agradeço todos aqui presentes. Desculpa a falta de conexão naquele momento, mas acho que isso também não interferiu tanto, né, Gustavo? Acho que a gente conseguiu passar um pouquinho sobre DTM, né, e fisioterapia. Com certeza, Mari. Eu estou extremamente grato aqui de ter você com a gente. Você tem muito conhecimento, todo dia. Eu falo muito para os fellows que vêm aqui acompanhar a gente no serviço. Às vezes a gente tem uma meia hora, uma hora assim, livre no meio da rotina do nosso dia, né? E eu falo, corre lá para a Mari, que ela provavelmente está com algum paciente nosso, acompanha lá que você vai aprender, não tem como não aprender ficando ali do teu lado.
Eu acho, Mari, que tanto a parte sua de fisioterapia, a nossa também da bucomaxilo, a gente está num momento de transição, de mudanças no nosso atendimento. Então, isso que a gente está fazendo, porque o paciente não pode, ele não pode esperar. Né? O paciente está com dor, acabou de fazer uma cirurgia, a gente não tem como negar para o paciente que ele não pode ser atendido. Né? Então, eu acredito que a gente fazendo todo esse protocolo de segurança, de distanciamento, então o paciente chega aqui muitas vezes ele nem se depara com outro paciente, ou quando vai para a fisioterapia tem um cerco ali em volta. Né? Então, eu acredito que a gente consegue muito fazer o nosso atendimento ainda assim, né, com qualidade. A gente está se pondo aí para atender realmente os pacientes que estão precisando, porque a gente não pode deixar eles sem tratamento, né? E sem atendimento. Perfeito, então, o Vita está proporcionando também que a gente consiga atendê-los, né? O doutor Gabriel pediu para lembrar aqui para a gente ficar atento, a gente, que eu digo, não só nós dois, como o nosso público aqui também, para ficar atento no nosso Instagram, porque a gente vai começar a postar algumas coisas aí que vai ser de agrado de vocês. E fica o convite. É verdade. E fica o convite. O Instagram do Vita, né, do vita.org.br, a gente está publicando aí semanalmente, até mais de uma vez por semana, alguns posts de orientações, que vão ajudar muito todo mundo que está em casa. Então, é legal vocês darem uma olhada sempre. A gente está repostando também no nosso Instagram particular. Bom, Mari, novamente, daqui a pouco o Instagram vai expulsar a gente daqui da nossa live. Tá bom. Deixo o convite para vocês. A gente toda semana tem escolhido algum tema de interesse de vocês. Né? Esse mês foi só falando da disfunção temporomandibular. A gente já aplicou diversos temas para ver como o tema é tão complexo, né? E abrange tanta coisa que só essa nossa live aqui ficou pequena, né, Mari? Curta. Ficou. Mas a gente combina outras depois. Muito obrigada, Gustavo, pelo convite. Eu que agradeço a todos que estão aqui. Se porventura alguma pergunta, eu sei que teve muita pergunta aqui que infelizmente a gente não conseguiu responder a todas, mas pode mandar para mim, manda mensagem para a Mari também no nosso privado, que a gente com certeza vai ter um grande prazer em responder vocês. Tá bom?